Boa noite, Instagram. Boa noite, meninas. Estamos aqui com mais uma live aula. Amor ou dependência emocional? Como você vê o seu relacionamento ou os seus relacionamentos? Então, meninas, para quem vai assistir depois a live que fica salva, é só pegar aqui. Eu sou Ana Nória, autora do livro Deus, a Arte e Você, coautora dos Códigos do Reino. Estamos aqui mais uma vez com essa magnitude, trazendo esse conteúdo para você, para falar justamente sobre essa dependência que não acontece apenas nos relacionamentos amorosos. Essa dependência que ela também acontece dentro da área profissional e em muitos outros aspectos da nossa vida. Boa noite meninas, Luci, Val, boa noite, vou até printar vocês aqui, meninas, maravilhosas, estamos juntos. Quando o movimento ele acontece, nós temos que nos unir com pessoas que também vivem esse movimento, porque isso vai agregar valores, isso vai agregar conhecimento, isso vai ter uma junção, uma comunidade de mulheres unidas. Saudades, Luci, de você também. Saudades. A última vez que nos vimos foi na palestra em São Paulo, em Alphaville. Só faltou você. Ai, não fala nada, não fala isso, realmente. Mas nós vamos estar juntas em muitos mais movimentos, porque quando nós começamos um propósito, ele não para. O propósito ele é evolutivo. Cada mulher que está aqui agora com certeza traz esse propósito. Eu vou contar para vocês que eu comecei um trabalho com a Rosana, que é a nossa moça, coprodutora, social media, mãe, esposa e tudo mais no Instagram. E com um propósito, que é o propósito que era o propósito de estar trazendo mais pessoas, mais focada no propósito, focada na essência dos conteúdos que eu trago. E você não tem noção, meninas, vocês não têm noção. Depois que o vídeo do cavalo viralizou, veio o segundo vídeo com a história daquela mulher empreendedora magnífica, a primeira milionária dos Estados Unidos, e viralizou também aquele... Oi, Fabi, seja bem-vinda, sua linda, Deus abençoe. Fabi também é uma mulher aí de propósitos, aí está começando a sua jornada, ou já está no meio da sua jornada, porque essa jornada do propósito, a gente já falou agora, ela não termina, né, Luci? Ela é evolutiva e ela é para sempre. Oi, Ana, boa noite, boa noite. Nós precisamos nos falar, né, Fabi? Porque falamos lá no direct, depois saímos lá e não ficou nada acertado em algumas coisas lá. Então, o propósito é isso. Por que não vamos parar aqui? Não vamos. Eu estava falando sobre a Rosana, que nós começamos com um propósito, e vocês não têm noção. Aí o segundo vídeo viralizou, alcançou mais de 160 mil contas. Aí vieram pessoas para o Instagram, aí vieram mulheres. Aí eu Luci, é isso que eu tô trazendo para vocês hoje em primeira mão, meninas. Fiz o meu primeiro atendimento de mentoria, que foi um sucesso, uma bênção, mas tudo porque nada se começou ontem, tudo tem um começo, tudo tem uma semente, algo que vem lá de trás. E quando nós estamos presos dentro da dependência emocional, seja... E ontem os vídeos têm trazido histórias, concluindo o que eu estava falando, né, sobre o conteúdo do Instagram. Os vídeos eles têm sido trazidos com histórias dentro de mulheres, sobre a vida dessas mulheres, e a fala que tem nos vídeos sempre é de mulheres. Inclusive o da C.J. Walker, que é uma minissérie que conta a história dessa mulher que foi a primeira milionária afro, né, lá dos Estados Unidos, que antes tiveram algumas, mas ela foi para quando eles começaram a fazer a pesquisa, ela foi dada como a primeira. Eu fui ler depois eu assisti depois 2 vezes mais, né, um pedacinho da série ainda, mas eu já tinha assistido, que são 4 episódios dessa série, e eu acho que as mulheres poderiam assistir. Uma dica ótima aí da história e vida da C.J. Walker, né?
que foi, um ela trouxe um produto para mulheres, para o cabelo de mulheres, né, afro. E olha o que aconteceu. O propósito dela foi grandioso. E dentro da minissérie você vê que ela ali tem algumas nuances da mulher normal, da mulher que ela vive com suas dificuldades, dos medos que ela vive, de toda a poda que foi dada para a mulher, porque naquela época ainda era pior, né? A mulher, ela era muito, principalmente uma mulher negra, né? Era muito discriminada e tinha acabado de sair naquela época, ela era filha de escravos, né? E tinha acabado de sair que a lei que não seria mais assim desse jeito. Então, o desprendimento que ela teve de acreditar no sonho dela, de construir um império em cima disso, de trabalhar dentro das suas dores, das suas crenças, das suas limitações, é fantástico, é bom assistir porque são histórias reais, essas coisas nos motivam. Então, concluindo, houve uma conexão, nós fizemos um propósito para que isso aconteça. Então não aconteceu no primeiro dia, não aconteceu no segundo, não aconteceu com uma semana, não aconteceu com um mês, eu não me lembro quanto tempo faz certinho que a gente está aí nessa pegada, mas aconteceu agora. Isso é magnífico, fiquei muito feliz com as pessoas que chegaram, já fiz conexões, já mandei mensagem e tá uma benção. Mas hoje nós vamos aqui estar falando sobre a dependência emocional. Será que quando você está presa emocionalmente, seja com o que for na sua vida, você vai conseguir um resultado exponencial como esse? De começar a viver o seu propósito? Quando você está presa dentro dessa dependência, porque a dependência emocional, ela tem efeitos negativos terríveis. A baixa autoestima, relacionamentos tóxicos e muitos outros que levam à depressão, inclusive. Então, quando nós começamos a prestar atenção sobre o que é a dependência emocional, será que eu tenho alguma coisa parecida com isso? Porque a partir do momento que nós começamos a alinhar o espírito, a alma e o corpo e começamos a trabalhar isso não é de um dia para a noite. Isso não acontece simplesmente porque nós chegamos aqui e dissemos assim, nós agora somos mulheres exponenciais, nós estamos trabalhando para isso. Eu vou escrever, a Fabi está escrevendo o livro dela, eu vou escrever meu livro, eu vou falar com mulheres, eu vou mentorar mulheres, eu vou palestrar e tá tudo certo. Não, há um processo. E esse processo ele tem que ser seguido. E quando você começa a vivenciar esse processo, você percebe o quanto você ainda está aprendendo. E o quanto aquilo que você aprende, você leva para essas pessoas ou para essas mulheres que estão também no mesmo caminho que você. E quando você vê uma delas lá na frente, subindo os degraus que ela não tinha nem começado ainda, que nem imaginava que existia alguns para ela, isso é gratificante. Então o seu espírito ele começa a viver em paz e plenitude. É aí que entra aquela história que muitos falam assim, hoje eu faço o que eu amo. Ah, mas não tem como fazer o que você ama e ganhar dinheiro. Eu também pensava desse jeito, porque eu tinha uma dependência emocional muito grande. Eu sempre pensava que tinha que fazer segundo o que o outro gostasse, segundo o que o outro trouxesse para mim, segundo o que fizesse o outro feliz. E não é dessa forma, nós não somos perfeitas, nós não vamos conseguir essa plenitude de perfeição. Então o que nós temos que analisar sempre, eu não deixo de estar trazendo aqui, que é a autoanálise. Não esquecer, anotar a autoanálise para que não nos perdamos daquilo que estamos trazendo. Qual é a dor? Qual é a causa? Qual as observações feitas dentro dessa dependência emocional, que talvez tenha alguns sintomas que um amigo tem, uma amiga tem? Quando você compreende, você enfrenta e começa a trabalhar a cura. Compreender, enfrentar e curar. Compreender, enfrentar e curar. Vou repetir. Compreender, enfrentar e curar. Eu anotei isso. Por quê? São as 3 características
que são essenciais para ser feitas, que é justamente compreender o que? Você vai voltar na origem, você vai analisar essa dependência. O porquê que hoje eu não me sinto feliz comigo mesmo. O porquê que hoje eu não me sinto feliz acessando a minha essência primordial, que é a minha essência com o Pai. O porquê eu não me sinto feliz com o que eu estou vivendo agora. Aí a autoanálise vai servir para isso. Quando você pega um caderno que você escreve aqui, autoanálise do dia 30, e coloca ali, porque eu não me senti feliz hoje. Aí lá do outro lado, porque Maria me respondeu mal. Aí você analisa, mas a sua felicidade depende do que a Maria vai dizer para você, do que o outro vai trazer para você, porque isso vai acontecer sempre em nossas vidas. O único que não nos decepciona é Deus. Nós vamos decepcionar pessoas. Nós não somos perfeitos. Agora, o que tem que ser analisado é justamente isso. Eu fui para o meu trabalho, eu acordei, eu não estou doente, eu estou saudável. Eu chego lá, oi Ana, tudo bem? Seja bem-vinda, sua linda. Nós estamos falando hoje sobre fazer uma autoanálise para ver se existe alguma característica de dependência emocional, ou seja, na área profissional ou de relacionamentos, em qualquer área, para que nós possamos trabalhar isso na origem. E o que você acha disso? Você acha que quando nós analisamos que nós vamos a um determinado lugar hoje, nós amanhecemos, nós estamos doentes, saímos da nossa casa, vamos para o nosso trabalho ou fazer um passeio, qualquer coisa, mas o que aconteceu com você? Meu dia estava ótimo, mas você não sabe. Uma pessoa me respondeu tão mal no meu trabalho. Eu fui ao supermercado, uma moça me tratou muito mal no caixa. Nossa, meu dia não ficou bom por causa disso. Ou meu ex, ou a minha amiga, ou seja o que for que aconteceu. O meu carro quebrou e aí o dia não foi perfeito. Então tem que ser feito uma autoanálise daquilo que estamos vivendo. Em que nós estamos dependentes? Nós estamos dependentes, com dependência nas coisas, nas pessoas. A nossa felicidade depende de um determinado ato, depende do outro, depende do que o outro traz para nós. Então já é uma autoanálise, um ponto a se analisar sobre a primeira característica de que não devemos realmente observar e tratar isso na origem. Qual seria a origem disso? Então que nós possamos buscar, fazer a ressignificação na prática. Na Cura do Feminino, volume 2, eu trago a ressignificação na prática e como fazer isso. Se você achar que tem alguma mulher que precisa e quer, faça. Você vai ver que são exercícios simples e objetivos que quando realmente nós praticamos, nós fazemos, tudo funciona. A Lucy passou um exercício antes da palestra para as pessoas que na época alegaram: já achei que dependia de outra pessoa. Então conta pra nós aí. E como você resolveu isso? A Lucy, ela trouxe... Eu acho que muitas mulheres já viveram isso. Quando eu separei, né? Eu não, porque eu falo sempre a verdade aqui para as meninas, sempre trago a verdade. A verdade é sempre boa, seja ruim para os outros ou não, de que forma eles aceitem, mas é a verdade que tem que ser trazida. Estou resolvendo ainda. Então ressignifica isso. Sabe por quê? A gente tem um tempo nessa jornada aqui que se chama vida, e esse tempo é muito precioso. E quando nós paramos para pensar que realmente o outro vai dar aquilo que ele tem, ele vai trazer aquilo que ele tem, ele vai nos ver com a janela que ele abre, né? Tem pessoas que falam aí, o outro vai te medir com a régua que ele tem. Eu falo que ele vai te ver com a janela que ele abre. Então sempre é a partir dele. Às vezes a pessoa traz algo para você, mas tudo tem a ver com as vivências dele ou dela, né? Então que nós possamos estar atentas a isso, às nossas vivências. A nossa essência não pode mudar por causa do outro. Nós precisamos pensar nisso. Hoje eu fui numa loja e tem uma moça, eu já fui algumas vezes nessa loja, e tem uma moça que ela está dentro da loja, ela sempre fala:
Oi, amiga, seja bem-vinda. Olha, tem isso aqui. Olha, tem novidade. E hoje eu cheguei lá, ela tava do mesmo jeito como sempre. E às vezes ela vai passando no corredor e vem uma pessoa, ela, ai, amor, desculpa, aqui tá apertado, vai pro lado de lá. As pessoas já estão acostumadas com ela, mas hoje eu cheguei lá e não tinha preço em uma travessa. E eu perguntei pra ela, ela falou, amiga, eu vou ver agora isso aqui, tá bom? Quando ela voltou, uma outra mulher estava perguntando a mesma coisa. Por quê? Aqui tá começando a temporada, então vai ser o Natal agora em dezembro. Estão colocando preço nas coisas novas, então muita coisa estava sem preço. E aí ela foi assim, fez a mesma coisa. Amiga, eu vou ali no caixa e já trago para ver para você o valor. Aí a moça virou para ela e falou assim, meu nome é Jéssica. E ela só deu uma paradinha assim e foi fazer o que tinha que ser feito. Voltou e falou, o valor é esse. Pra tal da Jéssica. E eu fiquei ali pensando assim, vontade de falar pra ela assim, o que aconteceu com a sua essência hoje? Você não acessou a sua essência primordial? Mas eu falei, não, mas eu não posso. Porque eu não posso receber a energia nem a frequência das pessoas que estão à minha volta. Mesmo que seja porque eu achei que foi uma dor para aquela ótima e maravilhosa atendente. Por mais que eu quisesse fazer justiça, tem a ver com o outro, não tem a ver comigo. Não com quem traz palavras bondosas e generosas, de amor, de amizade, de amiga, mas com a outra pessoa. Ela tá trazendo aquilo. Você vê nítido que essa pessoa tá trazendo, talvez um dia difícil, dores, enfim. Então eu peguei e fui. Quando eu passei no caixa, ela já não estava mais nos corredores, ela estava no caixa atendendo. Aí eu perguntei pra ela, como você se sentiu quando ela respondeu pra você? Quando você falou, amiga, esse é o valor. E ela virou pra você e falou, meu nome é Jéssica. Aí ela virou e falou assim pra mim, na verdade, como é a minoria, porque a maioria das pessoas gostam. Aí a menina, outra, né, vendedora, falou, é verdade, tem gente que vem aqui e fala, ô amiga, quero ser atendido por você, que já se acostumou tanto dela chamar. Eu falei, eu vou dizer pra você uma coisa, um dia eu estive aqui nessa loja e você falou assim, amor, isso aqui tá tudo na promoção. Você falou pra mim que tava tudo na promoção, mas você usou aquela palavra, amor. E eu virei pra você e falei, ai, eu me deu vontade de falar pra você, ai, que bom que você me chamou de amor, hoje eu tô precisando de amor mesmo, muito amor vai florescer, enfim. Aí ela deu risada e eu vim pensando, realmente tudo tem a ver com o outro, você percebe? A visão de mundo, as atitudes, as suas dores, aquilo que eles trazem, nós não podemos deixar que isso nos afete. Eu passei muito tempo fazendo o que os outros gostavam, esqueci de mim por muito tempo. Era tão automático que eu nunca percebia que um pouco de mim morria a cada dia. Eu fazia para que eu me sentisse querida, e o medo de dar ou não para não desgostar ninguém era grande. Gente, vocês viram que a Fabi trouxe? Olha que forte. Ela fazia isso no sentido geral. Você vê que ela não fazia isso apenas com uma pessoa. Ela não está citando uma pessoa. Pelo que eu entendi, ela fazia aqui, de certa forma, isso se generaliza. E realmente é isso, uma coisa leva a outra. Vai virando uma bola de neve. Porque a partir do momento que você tem uma dependência, você não percebe às vezes. Inconscientemente você faz isso. Inconscientemente muitas mulheres perguntam assim, eu não sei porque eu não consigo falar não. Muita, Michelle falou muito forte isso. Muitas mulheres falam, eu não consigo falar não consigo falar não para os meus amigos, não consigo falar não para as pessoas. Então vamos treinar, vamos chegar em frente ao espelho e vamos falar não, vamos pensar em situações e vamos treinar. O nosso cérebro, ele é treinável, sabia? Ele, quando você faz um reprocessamento, você faz uma ressignificação. O que é a ressignificação na prática? É você realmente respirar, acalmar sua mente e trazer aquela história de outra forma. Mas como eu vou mudar essa história se ela já aconteceu? Aqui, mudança de mentalidade. Quando nós fazemos isso na prática,
Nós podemos fazer isso na prática. Nós podemos fazer sozinho, Ana, isso sim. Com certeza, não sei se a Fabi fez algum curso, mas se ela não fez, ela deve ter feito isso trabalhando o autoconhecimento. E que ela acabou de falar assim, eu passei muito tempo fazendo isso. Então, se ela passou muito tempo, é porque agora ela não vive mais isso. E vou dizer pra você que são etapas, todas, ela colocou. Todas as pessoas, você viu? Porque se torna generalista, você não consegue. E aí onde você tem que ir para descobrir o porquê isso acontece com você? O porquê eu não consigo falar não? Você tem que ir na origem. É desafiante, é doído e muitas vezes nós pensamos que não vamos conseguir. Muitas mulheres que começam falam, olha, eu vou dizer para você, Ana, eu acho que isso não vai dar certo. Porque os exercícios que eu faço são tão simples. Não vai tratar essa dor. Eu ainda faço. Isso aí, Michele Santos, eu ainda faço. Desde março, Ana, que eu estou em mentorias. Hoje descobri que sou irresistível. A Ana Paula falou que dói muito. Dói. E eu ensinei uma das lives a fazer a ressignificação espiritual. Não foi fácil descobrir isso, chorei muito. Muitas mulheres, quando elas vão fazer, e eu vejo muitas dizendo que não conseguem fazer porque não tem condições financeiras, mas eu ensinei uma das lives a fazer aquela respiração que muitas vezes as pessoas acham que é uma coisa, mas é tão simples e não vai funcionar, e funciona. Mas tem coisas que a gente precisa saber, alguns detalhes. Por exemplo, vamos falar sobre autoafirmação. Quando a gente vai fazer uma autoafirmação sobre filhos, por exemplo, né? Hoje eu tive uma mentorada que ela tá tentando restaurar o relacionamento com as filhas. E não tem sido fácil para ela, porque ela se descobriu com muita culpa. Então, mas quando você faz os exercícios, quando você realmente... E ela falou, Ana, eu queria entrar na live para falar sobre isso. Eu falei, agora não, espera um pouco, depois você faz. Mas, quando você começa a fazer isso, quando eu falei sobre fazer a jornada das ressignificações na prática, parecia que era simples, porque quando você senta, que você começa a trabalhar o seu eu, a ficar presente, a estar presente, porque o que é o estado de presença? O estado de presença é realmente você estar ali. Você está ciente de tudo que acontece à sua volta. Você consegue sentir as batidas do seu coração. Você consegue sentir se um vento soprar na sua pele. Você consegue fazer a respiração. 1, 2, 3, 4. E acalmando e esvaziando a mente. Quando isso acontece, você começa a trazer aquela dor. Você começa a trazer aquilo que ainda dói. E dói de novo. Por quê? Porque o seu inconsciente está trazendo para você tudo novamente. E você chega a sentir aquilo como se fosse naquele momento, como se fosse real, como se estivesse acontecendo naquele momento. E muitas choram, aí param. Então eu falo para elas, se você vai fazer sozinha, se você realmente não quer... porque está presa na escassez e acha que vai ter que pagar, que vai ter que gastar, e você fizer sozinha, esteja pronta para parar, fazer respiração, relaxar e voltar de novo, e voltar novamente. E eu trabalho muito o ego dentro da força superior, que é o nosso Deus, nosso Pai. Eu não trabalho o ego fora disso, eu não trabalho o ego dentro de nada além disso. A própria ciência trabalha o ego dentro da força superior. Se nós formos ver a própria ciência, estudando psicanálise, eu percebi muito isso. Porque o que é a força superior? É uma força invisível, é um poder invisível que existe. Qual é esse poder invisível que existe? Que nós que estamos aqui hoje, que estamos nessa live, sabemos que nós vivemos. É a nossa essência primordial, é Deus em nós. Então, quando nós quisermos realmente tratar uma dor, nós vamos ter que fazer isso. Outra coisa,
A aceitação é essencial. A aceitação. Muitas pessoas percebem que tem uma dependência emocional, mas elas não têm aceitação. Elas falam, não, eu não posso ter isso, eu sou uma pessoa importante, eu sou uma pessoa que eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu já escrevi um livro, eu hoje sou formada, eu fiz uma faculdade, eu não fiz uma faculdade, mas eu tenho meu próprio negócio, eu ganho meu dinheiro, eu sou livre, eu sou uma mulher livre. Mas o que é ser uma mulher livre? Se você não pode realmente viver plenamente leve. Quais são as primeiras levezas das nossas vidas? São através daqueles que nós estamos, é através do nosso ambiente. Se nós não podemos viver no nosso ambiente essa leveza, essas histórias de forma plena, onde nós iremos viver? O primeiro ambiente que nós vivemos é aquele ambiente das pessoas mais próximas de nós. E nós precisamos ressignificar dentro de nós muitas coisas. E quando isso acontece, que nós nos sentimos sozinhas mesmo, essa força superior, ela realmente trabalha e faz o negócio acontecer. No livro de Mil e Uma Maneiras de Enriquecer, de Joseph Murphy, ele conta a história de uma mulher, de várias pessoas, mas lá tem uma mulher que ela simplesmente fazia o quê? O que essa mulher fazia? Ela queria muito um casamento, mas ela não tinha ninguém. Ela morava num lugar que também ela não via ninguém. Oi, seu lindo, Deus abençoe. Estamos falando pra mulher, entrou um homem aí. Seu lindo. Ouvi ele bebezinho, filho da pastora Isa, mora em São Paulo. Hoje ele não tá mais em São Paulo, com a esposa. E aí o que acontece? Ela começou a pensar, a fazer, e ela todos os dias falava assim, ó. Ela passou no Dr. Joseph Murphy, que inclusive é o que escreveu o livro, e ele falou para ela, coloque na sua mente, fale uma frase. Mas o que eu falo da frase? A frase é aquilo que, se você quer trazer a autoafirmação para sua vida, mas essa autoafirmação não estiver dentro dos seus valores, não vai funcionar. Não adianta você autoafirmar algo em relação a filhos, por exemplo, sendo que você não tem valores de família. Sendo que você, na verdade, é uma mulher tão empoderada hoje que na sua visão você vai viver sempre livre e passeando e vivendo o seu propósito. E tá tudo bem se for isso que você quer, desde que você viva realmente essa essência primordial. Mas aí você tem que alinhar os seus valores com aquilo que você faz suas afirmações. Uma pessoa que quer realmente, eu quero fazer minhas afirmações, eu sou feliz no meu relacionamento, meu esposo, uma família feliz, ela ainda não tem filho, nem casada, nada, mas ela já faz essas afirmações. Os valores dela de família são os mesmos? É isso, ela pensa realmente inteiro, ou ela está falando aquilo simplesmente porque ela viu que as pessoas estão fazendo? Eu vou fazer essa afirmação porque as pessoas estão fazendo. Eu vou fazer essa afirmação porque eu quero ter um filho e ser mãe solteira. Então eu vou fazer uma inseminação e tal. Vai funcionar, sendo que o valor de família, o valor de um filho está dentro de uma família? Vai funcionar essa autoafirmação? Então nós temos que estar ligadas sobre isso. As autoafirmações, elas têm que estarem alinhadas com os nossos valores, aquilo que acreditamos, aquilo que vivemos. Saudades, estou sim. Então, quando nós vivemos isso, nós conseguimos realmente, verdade, Ana, é extraordinário o agir de Deus em nossas vidas. Então, falando sobre a ressignificação espiritual, a partir do momento que você descobre, que você vai na origem, quando você faz essa ressignificação, você lembra exatamente de quando aquela dor começou. O porquê. Tem pessoas que falam assim, o meu relacionamento acabou e eu não sei o que aconteceu. Quando ela começa a fazer a ressignificação da origem, quando ela começa a voltar na origem, a essência, né, de tudo, ela começa a analisar que haviam sinais, que haviam histórias, que haviam vivências, que ela não percebeu, que ela se perdeu naquilo e que de alguma forma aquilo não funcionou. Mas eu vou contar essa história do livro do Joseph Murphy, onde ele fala. Essa mulher, ela passou nele e ela falou, mas eu não tenho namorado, eu não conheço quase ninguém aqui, não tenho homem, eu não sou muito de sair para estar em um lugar onde eu venha encontrar uma pessoa, um homem assim que seja do jeito que eu gostaria, talvez, para a minha vida, mas eu gostaria de um relacionamento. Ele falou assim, então você vai tirar uma frase para você vai trazer essa frase todos os dias e você vai trabalhar. Ela falou, e outra, eu estou sem dinheiro, estou zerada. Não tenho filho, não tenho esposo e ainda estou sem dinheiro, zerada.
E ela começou a todos os dias falar assim, ó: Deus supre todas as minhas necessidades. Deus supre agora todas as minhas necessidades. Deus supre agora todas as minhas necessidades. Não parece ser uma coisa tão banal de fazer? Só que ela não fazia isso, o livro mesmo na história conta, ela não fazia isso um dia e o outro ela esquecia disso. Ela colocou isso como prioridades na sua vida, ela colocou isso como um hábito na sua vida. Igual nós acordamos, nós tomamos água, nós oramos, nós falamos com o Pai, nós lemos a palavra. Eu acredito que todo mundo aqui, ela quer se alimentar. Eu acredito que vocês alimentam a essência primordial. E como que nós alimentamos isso? Lendo, ouvindo, falando com Ele diretamente, orando, fazendo a meditação, enfim. Então ela começou a fazer isso todos os dias. E um dia ela foi chamada para trabalhar para um médico e ser secretária desse médico. E pouco tempo depois, esse médico pediu ela em casamento. Olha que interessante, são histórias reais. Estão lá no livro do Joseph Murphy, 1001 Maneiras de Enriquecer, tá, meninas? Porque às vezes as pessoas falam, é verdade, porque elas contavam, né, para ele, tudo isso acontecia, ele colocou no livro. E casou-se com esse homem e teve filhos e viveu uma família. Então, sempre que acontecia ou depois, elas voltavam, ou eles, porque teve história de homens também, e contavam para ele o que aconteceu. Então teve umas que foram a mudança de mentalidade, teve histórias que foram o desejo do perdão. Tinha um rapaz que ele queria muito, muito, esse livro para mim é fantástico. Ele queria muito que o negócio dele crescesse, e ele tinha uma outra pessoa que vendia muito, e ele ficava muito irritado, porque ele dizia assim, ele vende muito, sendo que nós temos os mesmos negócios, e eu também trato meus clientes muito bem. E ele foi até o Joseph Murphy, e aí ele falou para ele, você precisa deixar isso crescer. O que aconteceu com você? Por que você não está crescendo? Por que você não está prosperando? Por que o seu negócio não está aumentando? Aí, o que foi? Eles foram na origem. O que descobriu-se? Ele estava separando a esposa e ele não queria dividir os bens com ela. Ele achava que trabalhou muito, ele achava que ela não merecia ou que ela não trabalhou pouco, mas que aquilo ali era uma dor muito grande para ele. Então, ele falou para ele, você precisa trabalhar isso. Você precisa deixar isso ir, você precisa ter essa generosidade, afinal ele esteve com você tanto tempo, ela ficou com você tanto tempo. Quando ele começou a mudar esse pensamento, quando ele começou a expandir isso, quando ele começou a trazer o merecimento não só para ele, mas para ela, que inclusive tinha filhos dele, tudo mudou. Tudo mudou, vieram clientes de onde não existia para que aquele negócio dele pudesse crescer muito mais. E detalhe, depois disso, ele desistiu de querer separar da esposa. Mas a primeira mentalidade que mudou foi a dele. Nós nunca podemos esperar do outro. A dependência emocional é muito isso. As pessoas nunca acham que estão vivendo a dependência emocional. Por que não? Mas eu já estou há muito tempo nesse relacionamento. Mas quando você começa a ver o medo, quando você começa a ver essa tortura, porque o que é o amor? O amor é liberdade, o amor não é egoísta. Eu também fiz isso na minha vida. Fez o quadro da visão e determinava todos os dias e vivia tudo. Projetei todo o meu casamento, vestido, presentes e o marido, que nem imaginava. Tudo chegou. Olha aí, tá vendo, meninas? Histórias reais. Por isso que a gente sempre fala, vamos entrar, vamos contar as suas histórias. E Deus mandou meu esposo. Olha que interessante. E como está esse quadro hoje, Michele? Porque no lugar que nem conhecia ninguém. Que linda essa história, parabéns, é isso aí. E como esse quadro agora vai ficar? Porque o quadro ele vai mudando. Tem um esposo, né? E agora, qual é o propósito? O que você vai fazer nesse novo quadro seu? Parabéns, Michele. Deus abençoe sua vida grandemente, de sua família. Então que você continue com o quadro. Agora, como já foi realizado esse, continue colocando outras coisas lá. Continue, hoje temos mais uma filha, vivemos bem, vou fazer outro. Faça outro colocando mais características do seu propósito. Não sei qual é o seu propósito. Todos nós temos um nessa terra.
Todos nós temos o propósito primordial, é o que a nossa essência primordial nos traz. Mas pode ver que essa essência primordial, ela sempre nos leva para viver a essência pessoal, né? Quando eu trazia o livro na minha mente, quando eu escrevia os poemas, das minhas primeiras escritas antes de escrever meu primeiro livro, foi sobre foi um poema sobre um passarinho. Era uma história misturada com poema. Eu queria falar que o passarinho era obediente, que ele desobedeceu e que ele caiu e perdeu a asa. Enfim, no final das contas, eu depois escrevi o meu livro. Mas isso já vinha desde os 12 anos. Mesmo escondida, mesmo com esse sonho escondido e contido, a minha essência sempre me levou. É impressionante quando hoje eu me pego pensando no que eu vivi em uma cidade do interior do Nordeste, onde havia muita fome e minha mãe doente. Eu fico pensando onde a minha essência me levou a hoje ter certeza do meu propósito, do que eu quero, do que eu busco, o que eu quero hoje. Uma pessoa falou assim: olha, Ana, eu não sei se alguém perguntasse, você tem 3 desejos. O que você diria, vocês que estão aqui? Se alguém falasse assim, você tem 3 desejos hoje, qual deles? Ela falou, eu não sei qual que eu ia falar. Eu falei assim, olha, o primeiro que eu ia falar era que eu quero continuar o meu propósito de vida. Eu quero continuar a viver esse propósito e quero que essa força suprema me guie cada dia mais para eu viver esse propósito. Esse seria um dos meus desejos. Esse seria um desejo maravilhoso, porque Deus, Ele nos alinha, Ele traz isso para nós. O que é viver nesse mundo se nós não temos realmente todo esse propósito? A Michele trouxe, hoje temos uma filha. A Michele trouxe a história dela, você pode ver que tinha propósito, que tinha planejamento, ela fez os quadros dos sonhos. Mas existem mulheres que hoje estão com seus relacionamentos falidos. E a dor que elas vivem é impressionante. E eu já andei por essa terra, eu já vivi essa dor. Eu achei que... Houve um momento na minha vida em que eu achei que eu iria morrer se eu não ficasse com o pai da minha filha. Eu imaginei que eu não ia ter mais tempo. E naquela época, nada que alguém me dissesse poderia ser diferente. Para mim. Mas olha que interessante. A nossa essência primordial, que é essa força, onde o Joseph Murphy traz no livro dele, falando sobre isso, ela já te impulsiona, ela te mantém viva, ela te traça memória. Sabe aquela história de que a sua essência te traz a memória sempre todas as coisas? Sabe quando você às vezes para em determinado momento e parece que você viu aquela cena? Muitas pessoas que seguem outras religiões e acreditam em muitas outras coisas, elas vão ver isso de forma mística. Mas quando nós estamos assim, parece que eu vi essa cena, parece que isso já aconteceu comigo. É porque a sua essência primordial está te trazendo a memória do que você realmente pode viver. E ela está te mostrando que ela sabe sempre o caminho que você tem que trilhar. Por isso que nós precisamos estar atentas. Nós mulheres precisamos nos unir, ficar forte, viver esse movimento, viver juntas, trazendo esse conhecimento umas para as outras, passando de uma para a outra, sem se sentir presa, sem se sentir ameaçada, porque muitas falam assim, mas se eu levar meu conhecimento, se eu começar a falar do que eu sei, se eu começar a mostrar meu trabalho, se eu começar a dizer, ou falar sobre as minhas dores e experiências, essa aí vai crescer em cima de mim, ou essa aí vai aprender o que eu estou fazendo e vai querer passar para outra pessoa. E daí, é isso, a multiplicação. Essa é a multiplicação, a Val falando. Quando Deus nos deu algo, não foi para ficar para nós. O que nós vamos fazer com aquilo? Na palavra fala sobre a semente, fala sobre aquele que o Senhor chegou e deu para os seus servos. Uns guardaram. Quem guardou, ficou sem. Quem guardou ainda foi tirado dele. É preciso multiplicar. É preciso compartilhar. É preciso entender que não somos dependentes do que estamos vivendo hoje. Muita coisa tem acontecido, mas nós não somos dependentes disso. Nós temos uma essência primordial que nos guia.
E falando ainda sobre a dependência emocional, ela pode trazer sim a depressão, porque a ansiedade. Por quê? Porque vai ser sempre importante o que o outro traz. Lógico que se nós temos uma família, nós temos que ter um diálogo, nós temos que conversar com o cônjuge, com os filhos, com aqueles que estão ao nosso redor, mas nunca a nossa felicidade, tudo que nós vamos resolver na nossa vida, seja projeto, principalmente o propósito depende de nós, não pode depender do outro. Eu só posso realizar esse propósito se minha filha for junto, se meu filho for junto, se o meu marido for junto. Não, o propósito é seu. Você não vai poder desrespeitá-los, você não vai poder precisar passar por cima deles, porque o propósito também não tem isso. Propósito é aquilo que você vive na sua essência. É aquilo que você entende que você precisa trazer e que isso vai te focar. Qual foi o meu propósito quando eu escrevi o primeiro livro? Qual era o propósito? Depois montar uma mentoria dentro do livro. Era o propósito. Eu gostaria de trazer uma mentoria dentro do livro. Eu consegui, foi uma jornada, um passo a passo. Mas nós estamos aqui, firme e forte. Então que nós possamos realmente se identificarmos dentro de nós essa dependência, se identificarmos em algum momento essa dependência emocional, que possamos realmente fazer autoanálise. Eu sempre falo sobre ela, trazer isso, e mesmo doendo, que nós possamos trabalhar a ressignificação, que é realmente parar, realmente ter aceitação, realmente, eu repito e repito e repito. Agora mesmo, se nós quiséssemos fazer uma ressignificação, bastaria a gente querer. Agora mesmo, se nós quiséssemos parar aqui, olhar para o lado e ver se está tudo tranquilo, se nada vai atrapalhar, se não tem ninguém, porque às vezes quando você vai fazer, aparece um, vem outro, vem alguém conversar, vem alguém chamar. Poderíamos parar, poderíamos respirar, poderíamos buscar essa força interna superior e trabalhar isso em alguma dor, em alguma área que você está passando agora, em algum trauma. Sim, focar naquele tema. Se a dor é muito forte e você não consegue estar ali vendo, assistindo aquele filme, você pode simplesmente fechar os olhos e ficar de longe, como se fosse um filme que você estivesse assistindo aquela dor, aquele trauma, ou o que for que te traga essa dependência. E você pode ficar ali dizendo: eu sou livre, e vivenciando aquela história de outra maneira, vivenciando aquela história em outro lugar, um lugar mais seguro, um lugar onde o seu eu verdadeiro está se encontrando com essa força superior. O seu pai, ele cuida de você, e ele sim é quem vai resolver todas as coisas que estão no sobrenatural, tudo que está na quarta dimensão, tudo que não está na dimensão material é trabalhado de forma que muitas pessoas não entendem. Muitas pessoas que estão no natural não vão entender esse trabalhar, mas você precisa entender. Não precisa o outro, você não tem dependência emocional no outro para que você só entenda isso e o outro entender. Nós já entendemos isso, por isso que nós estamos aqui hoje. Nós já entendemos isso de forma forte. Então que você hoje, quando sair daqui dessa live, possa realmente pensar, fazer uma autoanálise sobre o que você vive. E se realmente, eu já estou vivendo o meu propósito, eu já pensei sobre o meu propósito, mas eu identifiquei uma dependência emocional. Então começa a tratar isso. Teve uma outra jovem que entrou e ela estava muito presa nessa dependência. E eu acredito que quem estava na live, eu pedi inclusive para que estivesse... tem pessoas que falam, pode estar jogando energia para ela, pode estar jogando uma frequência. Não, pode citar o nome dela para essa força suprema, que ela é livre. Ela é livre, porque quando nós estamos em movimento, quando nós nos conectamos, é impressionante como essa energia passa, como essa frequência passa. E quando fazemos um pequeno exercício que seja, passou a semana, nós pensamos, aquilo funcionou. A gente nem acredita que aquilo funcionou. Então as 3 características são essas: compreender, enfrentar e curar. Compreender, enfrentar e curar. Ainda não identifiquei meu propósito. Eu acho que a Michelle não estava no dia que fizemos o exercício do propósito. Nós fizemos um exercício do propósito, Michelle.
do propósito pessoal, né? Porque o propósito primordial que vem da sua essência é sempre aquilo que ele já falou para você. Em Gênesis 1:26 está escrito assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e que ele domine sobre tudo o que há na face da terra e sobre o que há nos mares. Então, já é um propósito que nós vivemos. E o de viver essa essência alinhada com ele, porque nós não perdemos nossa feminilidade, nós não deixamos de ser mulheres que buscamos a cura do feminino, porque nós vivemos a essência primordial. Muitas pessoas, muitas mulheres, e tá tudo bem, acreditam nisso, mas eu sei que nós que estamos aqui vivemos a essência primordial. Então, qual é a crença da essência primordial? Que nós sim podemos buscar a cura do feminino através de viver tudo isso. Porque a essência primordial, ela é a criadora de todas as coisas. Ela é a criadora da natureza. Ela é a criadora do universo. Ela é a fonte criadora. E a ciência já diz isso. Então, que nós possamos realmente viver. Esse é o propósito. Viver realmente conectados, viver acessando, viver a essência primordial, que é Deus em nós, buscando sempre todas as curas no alinhamento do espírito, alma e corpo. Então isso já é entendido. Então nós já sabemos o que é a essência primordial quer para nós e tem para a nossa vida. Agora, nós queremos... Aí vem a história, devido às nossas dores, às nossas origens, às nossas vivências, a tudo que passamos. Nós esquecemos dessa essência primordial. Nós esquecemos que ela é poderosa, que ela é onipotente, onisciente, onipresente e pode todas as coisas. Aí quando começou esse desenrolar do autoconhecimento de todo mundo, de muitos filósofos, muitos cientistas falando sobre autoconhecimento e tal, aí começou a mulher a despertar um pouco. Nossa, mas isso tem a ver com a fonte criadora. Ele é onisciente, onipresente, onipotente, criador do universo, criador do céu. E aí a mulher começou a despertar para isso. Aí, devido às dores que vivemos, é onde fica camuflada a nossa essência pessoal, feminina. E aí entra o feminino ferido. A mulher que não vive aquele equilíbrio. Não somos perfeitas. E a libertação dessa mulher para a cura do feminino, ela vai ter uma continuidade, principalmente dependendo das dores que cada uma teve, porque é subjetivo. Teve mulheres que teve dores profundas em uma área, na área emocional, na dor da rejeição, na dor do abandono, e outras em muitas outras esferas. E tudo vem na origem. Qual é a origem? Gestacional. A origem começa lá. Uma mãe, por exemplo, que passou a sua gestação sozinha, triste, com depressão, se sentindo abandonada. O que ela passou de sentimento para esse bebê? Para essa mulher, para essa bebezinha, para essa criança? Se nós formos pensar sobre isso, que é ciência pura, e os estudos estão aí para comprovar isso, tanto que existem vários terapeutas trabalhando as perinatais, né, que são as terapias que trabalham isso, nós vamos ver que realmente é por aí. E a própria fonte criadora diz que nós devemos ficar com o que ela nos trouxe, com o que ele nos trouxe, que é dominar sobre todas as coisas. Porque as outras coisas, elas vêm a partir do momento que nós nos desligamos e estamos nessa terra. A partir do momento que estamos no ventre. Então, tudo tem a origem. E a origem é sempre essa. As dores e muitas fraquezas e muitos que passamos, vêm realmente da parte da gestação e depois vem no desenvolvimento do meio em que essa mulher esteve. Então, quando você faz a autoanálise, você começa a analisar o meio que você esteve. Tanto que muitos coaches eles falam aí, você foi uma criança que seu pai falava, fica quieta, você não pode falar muito. Aí você cresce uma pessoa que quase não fala, você não dá sua opinião, você não fala pra ninguém, você se torna dependente dos outros, que sempre tem que ter alguém para ter a sua voz, a sua fala. Ou aquela que fala, olha, dinheiro é sujo, o dinheiro é o mal do mundo, olha isso aqui, lava a mão que você pegou no dinheiro. Aí ela cresce
com aquela crença de que o dinheiro é maldito, que o dinheiro não é bom, que o dinheiro... E por aí vai. Essa é a crença do meio, das vivências. Então, que nós possamos hoje pensar e trabalhar justamente isso, a dependência emocional em mulheres, compreendendo, enfrentando e curando. Compreendendo é tendo a aceitação, tá? É realmente percebendo. A Ana Paula, logo no começo, não sei se ela tá aí, ela falou que se sentia assim, que tá trabalhando isso. Então, continue. Continue, porque quando a gente persiste, isso acontece. E num momento muito difícil da minha vida, onde eu pensei que eu ia morrer porque eu não ia ficar com ele, veio a maior dor, né? Porque eu precisava depois ficar num relacionamento bem com a minha filha. E como fazer isso? Não é fácil, mas é possível. Você trabalha primeiro em você e passa depois para o outro. Você trabalha em você e passa depois para todos que estão à sua volta. E é uma continuidade, é persistência. É sempre que vier aquela situação, você dizer, não vivo mais essa situação. Então, que nós possamos realmente fazer isso. Se você for fazer a ressignificação espiritual, você pode fazer sozinha sim. Faça essa ressignificação espiritual, fazendo essa conexão, tendo esse momento, parando, pensando, trazendo essa dor, trabalhando ela. E quando eu pensei nisso, na época, eu comecei a ler o livro do Joseph Murphy. E eu falei, não, mas eu não quero ler livro, eu tô tão infeliz, como é que eu vou ler livro? Eu estou separada, eu fiquei 3 anos sofrendo, pensando que nós íamos voltar. Mas não voltamos e tá tudo bem. Que Deus abençoe ele. E que nós possamos seguir uma jornada felizes. E que possamos também passar para ela, né? De alguma forma. De que ela não precisa viver o que vivemos. É isso. É sobre isso. Então, quando eu comecei a ler, comecei a fazer esses exercícios simples do livro, alguma coisa começou a mudar aqui. E logo foi gerado para cá e foi se transformando em mim. E foi bem na época, e tudo começou a deslanchar. É impressionante quando eu falo. Eu comecei a fazer a faculdade, eu terminei a faculdade, eu fui dar aula, não me adaptei na área da educação, saí, comecei a escrever o livro logo depois, e aí foi indo, aí fui fazer psicanálise, aí fui fazer a TRG e tô aí. E nós precisamos estar em movimento, nós precisamos estar aqui. O nosso propósito está lindo com a nossa... Não, ela está falando que o nosso propósito está alinhado com a nossa dor. O que ela quer dizer sobre estar alinhado? Tem mulheres, por exemplo, uma mulher que foi abusada, né? Vamos falar sobre essa parte. Você vê que depois de um tempo, ela começa a querer proteger outras mulheres. Ela começa a ver sinais, onde ela vê algum sinal, ela dá um conselho. Olha, ela viveu um relacionamento tóxico. Então ela sempre vai ver uma mulher, ela vai perceber e ela vai aconselhar aquela mulher, por exemplo. Você percebe que já é seu propósito falando mais alto. A sua essência está te mostrando o caminho que você deve trilhar. Você fala assim, nossa, eu gostaria muito de ajudar mulheres para que elas possam identificar o que é um relacionamento tóxico, ou se elas estiverem vivendo em um, que elas possam sair dele. De que forma essa mulher que viveu esses abusos, relacionamento tóxico, saiu desse relacionamento? De que forma? Como foi isso? E outra, muitas mulheres que estão dentro das igrejas, elas vivem relacionamentos com dependência, não são todas, né, meninas, não são todas, mas muitas. Eu digo porque é o ambiente que eu vivo, né? Se eu tivesse em outro ambiente, eu ia trazer a história de outro ambiente. E o porquê isso? Elas não conseguem nem identificar que está sendo um relacionamento tóxico. Elas não conseguem nem identificar que está tendo uma dependência emocional no outro. Só vai se o outro força. Ela se tornou... A palavra diz que somos uma só carne. Mas nós temos nossas vontades. Nós temos nossos desejos. E muitas se anulam por causa do outro. E quando elas vão ver, elas não existem mais. Existe apenas o outro. Ou existe apenas a outra. E aí fica muito difícil dela se reinventar. Mas não é impossível. E quando a dor é carência? Quando a dor é carência, na origem, houve alguma falta. Qual foi a falta? Faz sentido para você
que se uma pessoa é carente, talvez carente de atenção, eu gostaria que fulano... O que seria carente de atenção? Vamos falar sobre a carência da atenção. Eu gostaria muito de chegar em casa, nossa, mas você nem olhou para mim direito. Olha, eu fiz uma comida e gostaria muito que você... Eu pus um vestido, eu gostaria muito que você me elogiasse, você não falou nada. Falta de pai. A carência pode ser realmente... Às vezes, pode ser dois fatores. Pode ser a falta de pai, pode ser, sim. Tem que se analisar a história. Por isso que sempre fala, você mulher, precisa voltar na sua origem, na sua. Fazer a autoanálise da sua origem. Eu sempre ensino para as meninas, é fácil fazer essa autoanálise, não é difícil. Ela acabou de trazer uma, não teve pai. Ela acabou de trazer uma. Então essa é a subjetividade de uma pessoa, tá? É uma história, é uma narrativa de uma mulher, de um homem, não sei. E no caso aí, qual vai ser essa carência? Quando essa carência, ela não teve pai, então ela vai estar sempre buscando. O que um pai faz? Um pai geralmente, pela lógica, ele protege. Um pai, ele cuida. Um pai, ele é o seu herói. O pai, enfim, eu trouxe aqui três características sobre pai. O que essa pessoa vai viver? Que dor essa pessoa vai viver nessa carência? Qual é a dor? Sempre vai buscar nas pessoas. E se for em relacionamento conjugal, sempre vai buscar isso. Só que nós precisamos lembrar que o esposo ou a esposa não é a mãe, inclusive já é falado isso por aí, né, meninas? E o esposo não vai ser o pai, não pode. Como você vai ter um relacionamento íntimo com o seu pai? Aí vai começar as divergências. E quando não se tem ainda um relacionamento, não está casado, ou não vive junto, ou enfim, a busca vai ser sempre essa. E em muitas vezes nos relacionamentos, na maioria, na verdade, a pessoa não vai ficar nesse relacionamento, não vai nem tá engatando no namoro, às vezes o namoro tá indo até pro noivado e de repente termina o noivado, mas as pessoas se davam tão bem porque terminaram. Porque acaba ela ou ele percebendo que aquilo que ela deseja, que é alguém que cuide, que é um protetor, que é um cuidador, que é o herói da sua vida, ele tem outra história, ele tem outra bagagem. E outra, ele não é pai ainda. Ele vai ser pai. E junto com essa pessoa. Não sendo um pai. Então, são colocadas as expectativas na pessoa. É impressionante como a dor, como o trauma, aquilo que você traz da sua origem, aquilo que você traz desde o ventre, vai realmente ter alinhamento com tudo que você vive. Entende? Vygotsky já dizia, ele é um dos estudiosos aí, ele já trazia a história de que a criança é repetição do meio. Uma criança que apanha muito, ou ela vai ser muito contida na fase adulta, ou ela vai ser violenta. Das duas, uma. Buscando sempre proteção, cuidado e atenção. É isso. E se for em um relacionamento conjugal, como que a gente vai viver um relacionamento conjugal sempre buscando proteção, cuidado e atenção? Sempre. Tem que haver um momento de cumplicidade, tem que haver um momento de amizade, tem que haver tem momentos que talvez a pessoa não esteja ali para proteger, que você vai ter que ter sua individualidade. A pessoa vai precisar trabalhar, por exemplo, não vai ser todo momento que ele vai poder ser cuidador, estar cuidando o tempo inteiro. A pessoa vai trabalhar, a pessoa tem sua vida individual. E se for, no caso, a esposa, né? Ela também vai ter. Ela não vai poder o tempo inteiro ser. A pessoa, vamos supor que uma esposa tenha já um filho, 2 filhos, ela já tem aquilo para cuidar. Como é que ela vai conseguir proteger, cuidar e dar atenção o tempo inteiro para o esposo, se for o caso? Como você tem um propósito nesse caso? Se vive essa carência na história. Porque o propósito, ele o que o Pablo ou outras pessoas trazem falando sobre o alinhamento o propósito tem a ver com o alinhamento da sua dor, o propósito sempre tem sentido com a sua dor, o propósito pode estar ligado à sua dor. Ele quer dizer no sentido de que a pessoa
que viveu a falta de pai, por exemplo, uma pessoa que viveu a falta de pai, ela precisa tratar uma primeira coisa, a sua conexão com o pai que está no céu. Porque uma pessoa que não teve o pai aqui na terra, geralmente ela perde um pouco dessa conexão com o pai, com essa força superior. Então ela vai trabalhar isso. Aí vamos supor que ela já está nisso, ela já conseguiu ressignificar, ela já hoje tem essa conexão e faz o acesso com a essência primordial. Tá tudo bem, tá tudo certo. Agora vamos ao propósito. Se ela vive essa carência, ela vai precisar só ajudar a curar quem está curado. E isso não quer dizer que você não precise ter uma dor. Ninguém é perfeito. Isso não quer dizer, mas fulano fala sobre depressão, mas ela já foi depressiva, ela já teve depressão. E daí? Ela esteve, foi um estado, passou, ela não é. Então hoje ela vai ajudar pessoas que têm e que passam por esse processo de depressão. E o que essa pessoa que tem essa carência de pai viveu e o que ela começou a vencer? O que ela pode fazer é uma checklist do que ela já começou a vencer. Por exemplo, se ela tem uma carência de pai, algumas coisas ela já começou a vencer. Ela pode anotar isso. Ela pode anotar isso num caderno que ela já começou a vencer. Aquilo já é o quê? O ensinamento. Ela já pode o quê? Colocar em prática. Mostrar para alguém que funciona. Se, por exemplo, ela tem uma carência de pai, mas ela já resolveu esse acesso com o pai do céu, e ela já vive essa conexão, ela fala, a primeira coisa que você tem que fazer para se fortalecer nessa carência que você vive eterna, inclusive na sua área profissional, você está levando isso também, você gostaria, carência, proteção e cuidado, começa fazendo um alinhamento espiritual, espírito, alma e corpo, começa já fazendo essa conexão com o eterno, que é fazendo sim os exercícios simples. Às vezes quando a gente repete, parece que a gente está repetindo algo que é muito simples, mas é que as pessoas se perdem desse algo que parece simples. Mas quando você começa a fortalecer o espírito, você vai todos os dias, você fortalece o espírito, ele começa a entrar numa área sobrenatural. E essa porta, ela fica forte. E você consegue sempre estar ali. Você abre a porta, você fecha a porta, ela tá forte. Você abre, você vai lá e ressignifica alguma coisa. Você fecha, você abre, você vai lá e ressignifica alguma coisa. Todas as decisões que você toma na sua vida, a maioria das suas decisões são inconscientes, não são conscientes. Como assim, Ana? A maioria de tudo que você toma, do que você faz hoje, vem do seu inconsciente. Então o inconsciente ele guarda muita coisa que você nem imagina. Você fala, nossa, realmente eu fiz uma ressignificação, eu nem imaginei que eu sentia a dor da rejeição. Você fala assim, quando você começa a voltar lá, por que será que eu vivo essa dor? Por que será que por que será que eu penso que meu relacionamento pode acabar a qualquer momento? Por que será que eu não confio muito nas pessoas? Quando você começa a fazer a ressignificação, você começa a lembrar que em algum momento na sua infância, ou alguém pode até te contar uma história, você não sabe, quando sua mãe estava grávida, ela pensava que não podia ter você, porque a situação dela estava tão difícil, ela não tinha condições financeiras. Você sentiu o que quando você estava no ventre da mãe? A rejeição. Então é isso. Amei a explicação, linda, muito obrigada, gratidão. Michele, nós aprendemos juntas, sabia? Você desculpa. Você trouxe a sua história e com a sua história nós fizemos uma narrativa, você viu? Uma história que você trouxe logo no começo. Então eu sou grata a vocês, que Deus abençoe. Se vocês acharem que tem alguma mulher que precisa ouvir sobre isso, envie essa live. Depois que eu colocar lá, se vocês quiserem, eu agradeço, cliquem lá. Porque é a realidade, aqui a gente é jogo aberto, a gente fala pra todo mundo. Se você clicar lá, se você comentar, se você falar que gostou da live, se você falar até da sua história lá embaixo da live, as pessoas engajam com aquele conteúdo. E eu sei que esse conteúdo tem um propósito. Como você também sabe, você que tá aqui, qual é o seu propósito? É que na verdade talvez você não acessou seu propósito, mas você sabe. É impressionante, pense hoje, vai dormir pensando. Seja na sua dor, no que você quer fazer e naquilo que a essência primordial traz para você. E se você for lembrar, ela já deve ter te dado já um caminho, tá bom? Um beijo no coração de vocês. E muitos produtos estão no link da bio, se vocês quiserem oferecer para as pessoas também. Tem a ressignificação na prática, na cura do feminino, volume 2, que parece simples, mas é um exercício muito bom. E tamo junto.
na sexta-feira. Se alguém tiver mais histórias e quiser trazer, eu sou grata. Porque tudo é uma mão dupla. Nós ensinamos, mas também aprendemos. E a história de cada mulher é a história de todas nós. Eu sempre vou falar isso. A história de cada mulher é a história de todas nós. Eu tenho certeza. E tamo junto e vamos conversando aí, tá bom, meninas? Um beijo no coração de vocês. Obrigada por estarem aqui hoje. Olha que lindo, ó. Até sexta.